para a semifinal da Libertadores. O Palmeiras já está lá contra quem, hein? Hoje a decisão, então, no Morumbi, em Silas, o São Paulo contra a LDU. E olha lá, ó, o São Paulo é para quem acredita. Aí a moeda cai de pé, hein, Zupac? O ambiente é hostil. Tá tudo pronto já por aí? Tudo ficando pronto, Bruno. Bom dia a você, bom dia ao fã de esporte. Sabe que eu esqueci meu documento aqui, aí eu cheguei aqui na porta para entrar no Morumbi e eu falei, não, eu sou amigo do Silas. O cara falou, por favor, pode entrar. Aqui você fala que é amigo do Silas, você joga a bola no gramado se você quiser. Bola que vai rolar às 7 horas e é uma parada complicada para o São Paulo. São Paulo perdeu chances importantes, o torcedor até agora não esquece as chances que o São Paulo perdeu lá em Quito e as bobeiras defensivas que o São Paulo deu lá em Quito, começo e fim do jogo. Tudo isso transforma a vantagem de 2-0 que o Tricolor tem que reverter. Boa e má notícia para o jogo de hoje. O Plihal contou ontem à noite, e é verdade. Marcos Antônio sentiu muscular, dificilmente começará o jogo, um problemaço para esse meio-campo do Crespo que funciona tão bem através do Marcos Antônio. Essa é a má notícia. A boa notícia, Edu Afonso vem contando desde anteontem. Lucas estava treinando. Confirmado agora de manhã, Lucas relacionado para o jogo. Oscar não, mas Lucas relacionado vai ficar também do banco de reserva se o São Paulo precisar, né? Se tiver aí maus lençóis no segundo tempo, não sabemos por quanto de minutagem, mas o Lucas vai estar à disposição. A gente se acostumou nessas últimas semanas, último mês aí já de Crespo no São Paulo, a ver o time chegar para os jogos em bons momentos. Agora um pouco diferente, né? De 2 derrotas consecutivas, a derrota em Quito, a derrota com o time reserva para o Santos, mas vem em um momento um pouco mais, uma semana mais turbulenta ao São Paulo, por uma missão muito grande que é reverter o 2-0 contra a equipe do Thiago Nunes, técnico brasileiro da LDU. Bruno, em 18 jogos que a LDU fez contra brasileiros aqui no Brasil, só ganhou 2. Do Fluminense uma vez em 2008 e do Santos em 2020. É um aproveitamento ruim fora da altitude. A questão é que o São Paulo tem muitos problemas ofensivos. Não sabemos se vai de Ferreirinha ou Rigoni ao lado do Luciano, mas é um ataque que vem se mostrando inoperante em uma missão que vai exigir muito do ataque do São Paulo. Para mais de 60 mil pessoas, Morumbi vai estar daquele jeito às 7 horas da noite. É o Clube da Fé. Obrigado, viu, Zupac? Já dá pra ver, né, Silas, que o gramado tá bonito, é um dos melhores gramados do país, sem dúvida. E tomara que isso ajude o São Paulo. Ó, nossa enquete que você pode votar, coloca ela na tela aí, tá assim, ó. Quem se junta ao Palmeiras nas semifinais da Libertadores? Por enquanto tá Flamengo, 40%, São Paulo, 9%, os dois, 17% e nenhum dos dois, 34%. Bom, o São Paulo encara a LDU no Morumbis, precisa subir uma montanha imensa, porque está perdendo de 2-0 no confronto e vai encarar aí a LDU às 7 da noite no Morumbis. Tá aí de novo os resultados da Libertadores. O jogo do São Paulo é às 7 da noite. O São Paulo tem a expectativa de ter Lucas e Oscar, ou Lucas ou Oscar, no banco, não devem jogar, mas ganhou possivelmente um problema de última hora, não é isso, Arnaldo? Na verdade, da partida da ida, lá a derrota de 2-0 para cá, ganhou alguns problemas. O de última hora é o Marcos Antônio, talvez o principal jogador do São Paulo no momento, né? Ele não treinou nem na terça e nem na quarta-feira, e aí é uma questão para a gente analisar, né? O Crespo poupou o time inteiro titular do jogo com o Santos, mas o Marcos Antônio foi um dos primeiros titulares a entrar na segunda etapa com o jogo pegado, o gramado encharcado, e na segunda-feira, com aquele toró, quem estava aqui em São Paulo, acho que pôde, não é toró, né? Tipo um tornado. O São Paulo treinou numa aguaceira absurda e ele treinou no campo pesado junto com os jogadores que não tinham iniciado a partida contra o Santos. Sentiu. Vinha de uma lesão muscular. Foi uma barbeiragem isso? Achei. Uma baita barbeiragem. As duas situações. Colocar ele na Vila e colocar ele para treinar depois de jogado na Vila. Alguns jogadores são especiais, ainda mais quando você está com muito desfalque. Ele é um jogador especial, mais que o goleiro. Tipo o Oscar contra o Náutico. Mesma coisa, jogou na aguaceira. Então. Se machucou. É curioso, né? Porque na época do Oscar, na aguaceira, a temporada do São Paulo é toda essa, né?
Parece que nós estamos falando da mesma competição de um time brasileiro, mas a temporada do São Paulo, fora o aspecto econômico, a questão dos detalhes é muito importante. Naquela época do Oscar, nos aflitos, naquela aguaceira da Copa do Brasil, o São Paulo acabou classificado, toda e qualquer questão de barbeiragem estava associada à figura do técnico do São Paulo, Luiz Ubeldia, certo? Certo. Só que não está mais o Luiz Ubeldia no São Paulo, há algum tempo. E as situações e as barbeiragens, elas continuam acontecendo. Por exemplo, a outra baixa da partida de ida para agora é o Cédric Soares, lateral direito, que vinha jogando todas as partidas. Ele jogou na altitude sem condição, certo? Ele estava passando mal, disse que tinha condição, tentou ir para o jogo, nos primeiros 45 minutos ele errou tudo e foi um dos responsáveis pelo gol da LDU. Cédric vai jogar hoje? Nem no banco ficará. Não se recuperou até agora. Então, são também não vai jogar. Não, são detalhes que ainda mais você contando com um elenco mais limitado, com um time mais... com questões de orçamento, com muitas lesões, com jogadores mais velhos, fazem toda a diferença, né? Então, o São Paulo hoje, para vencer a LDU por 2 gols, vai ter que contar muito com a atmosfera do estádio, com como o time normalmente se envolve no Morumbi com uma partida dessa, com a superação muito mais do que com a questão técnica, porque você não tem centroavante. André Silva, Caleri estão fora, você não tem armador, Marcos Antônio está fora, e Oscar também, você não tem o Lucas nas suas principais condições, ou seja, você tem um time bastante limitado para meter 2 gols de diferença. Então, para conseguir essa façanha, o São Paulo vai ter que ser organizado, determinado, implacável quando tiver sua chance, porque não é simples. Na base não vai ter hoje o Vitor Roque, o Flaco, o Arrascaeta, o Pedro, o fulano. Não. Se o São Paulo se classificar, vai ser muito por conta do seu conjunto, da superação, da garra, do que propriamente de um jogador para desequilibrar partidas. O Lucas vai para o banco mais pela necessidade absurda, extrema, da possibilidade do jogo ir para os pênaltis, dele poder jogar alguns minutos. Mas ele fez apenas 2 treinos desde que passou pela artroscopia no joelho. A gente colocou agora há pouco uma tela mostrando o Palmeiras que vai para a semifinal da Libertadores como se estivesse chupando um picolé na esquina, que é uma realidade completamente diferente da do São Paulo, que não vai para a semifinal desde 2016. Olha aí a tela com o São Paulo ultimamente. 2016 foi para a semifinal, perdeu para o Atlético Nacional de Medellín. Em 2020 caiu na fase de grupos. Em 2019 caiu na pré-Libertadores para o Talheres. Em 20 caiu na fase de grupos. Em 21 nas quartas para o próprio Palmeiras. E agora em 24, ano passado, caiu para o Botafogo. O Casão, não é um desempenho exatamente incrível do São Paulo na Libertadores nos últimos anos. Matei o Lucas e possivelmente o Oscar no banco. O que fazer com eles? Deixa eles lá, em escala se for necessário, no desespero. O que fazer? Aliás, como é para um jogador que volta de contusão assim, Casão? Então, não no desespero, mas você tem que entrar com um time, já que o São Paulo vai entrar em campo perdendo por 2-0. Ele tem que pelo menos fazer 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. E vai ter que colocar uma intensidade alta no jogo, porque a LDU vai tentar cadenciar, vai tentar diminuir a velocidade, vai catimbar o jogo, vai cair toda hora o goleiro, aquela coisa que a gente sabe que, inclusive, nós também fazemos, né? Os brasileiros também fazem isso. Então o São Paulo vai enfrentar tudo isso. Então ele precisa de um time intenso. Um time que os jogadores estejam 100% em forma, que tenham intensidade de jogo por muito tempo. E não, se você começar com Oscar e Lucas, ou um ou outro, você não vai ter essa intensidade no jogo. E se o adversário coloca um cara para marcar, um dos dois, marcar, roubar a bola e sair, eles não vão acompanhar, porque eles estão fora de forma, fora de ritmo de jogo, muito tempo sem jogar. Treinar é uma coisa, jogar é outra, a intensidade do jogo é outra. Então, eu ficaria com eles no banco,
e colocaria caso, independentemente se está precisando fazer gol, ou se está precisando cadenciar o jogo, ou melhorar o passe. Você pode usar tanto o Lucas como o Oscar de diversas maneiras, não é só pela necessidade, de repente, de ter que fazer. Pode estar 2-0 para o São Paulo já. E o Oscar entrar no campo para cadenciar o jogo, para melhorar o passe, para reter a bola, para ter mais posse de bola. Enfim, são dois jogadores que são importantes num momento como esse. Só que eu vou repetir o que eu falei ontem, cara. Os dois estão muito tempo fora toda hora. Né? Muito tempo fora toda hora. Então, comparei ontem com o Neymar no Santos e é a verdade. É a verdade. São jogadores com salário altíssimos. São jogadores que os dois times contrataram para dar o salto de qualidade no time. São 3 jogadores que os times contrataram para serem decisivos no momento certo. E nenhum dos 3, nesse ano, está conseguindo fazer isso. Nenhum dos 3. E ganhou muito e se machucam toda hora. Então é uma coisa que o São Paulo e o Santos vão precisar rever quando terminar o ano. Né? Não estou falando tem que mandar embora. Não, rever o tipo de contrato que se faz, pô. Sabe? Porque, cara, é isso daí. São ótimos jogadores? Claro que são. Informa os 3, vamos supor, Neymar, Lucas e Oscar. Informa, os 3 estão na seleção brasileira. Certo? Os 3 são jogadores de seleção brasileira. Mas do jeito que tá, só prejudicam o time que eles estão, principalmente financeiramente. Muito bem, e quem vai para campo hoje também é o Flamengo, que encara o Estudiantes em La Plata. O Mauro César Pereira está em La Plata e daqui a pouco a gente vai mostrar um videozinho que ele mandou pra gente aí, mostrando esses detalhes. A tarefa do Flamengo também não é muito mais simples, quer dizer, é mais simples talvez que a do São Paulo, mas joga fora de casa, tem muitas coisas envolvidas. O São Paulo vive um momento de pressão máxima na temporada. Depois de resultados que ficaram abaixo do esperado, o tricolor se afastou da briga por títulos e agora encara a dura missão de reagir o quanto antes. A primeira grande chance de dar uma verdadeira virada de chave será justamente na Copa Libertadores da América, diante da LDU, nesta quinta-feira 25, às 19 horas no Morumbis. O desafio é gigante. O São Paulo precisa reverter a derrota por 2-0 sofrida no jogo de ida. É um daqueles momentos que pedem alma, entrega e apoio incondicional da torcida. Mas além da bola rolando, o tricolor também se movimenta nos bastidores. A diretoria segue atenta ao mercado, mesmo com a janela de transferências fechada, em busca de soluções que possam fortalecer ainda mais o elenco. E um nome que ganhou destaque foi o de Renzo Saravia, lateral direito do Atlético MG. De acordo com informações do canal Eu Acredito, o São Paulo chegou a apresentar uma proposta oficial para contar com um argentino, oferecendo um contrato de 2 a 3 anos e até mesmo um salário maior do que ele recebe atualmente no Galo. O jogador, porém, tomou sua decisão. Preferiu permanecer em Belo Horizonte, mostrando lealdade ao clube mineiro. Exclusiva do @canal Eu Acredito sobre Saravia no São Paulo. Ele quer ficar. São Paulo ofereceu 2 ou 3 anos de contrato para ele, com salário maior do que recebe no Galo. Mesmo assim, ele quer permanecer no Atlético. O Sampaoli gosta do Renzo e já disse que quer ver ele jogando. Foi publicado. A escolha de Saravia acontece em um contexto curioso. Seu contrato vai apenas até o final de 2025, o que significa que em breve ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair sem custos. iOS 32 anos, o lateral acumula desde 2023 pelo Galo 116 jogos disputados, com 3 gols marcados e 2 assistências. Porém, ao longo desse período, sofreu com problemas físicos que o tiraram de diversas partidas. O interesse do São Paulo mostra que o clube continua firme na busca por reforços que possam elevar o nível do elenco e ajudar a mudar o cenário dentro de campo. E diante dessa notícia, a expectativa é ver como a torcida tricolor vai reagir. Será que a nação esnopaulina aprovaria a chegada de Saravia ao Morumbis? Agora é a hora de você, torcedor, mostrar toda a sua paixão. O que você acha dessa postura do São Paulo em ir atrás de um reforço mesmo em meio às dificuldades? Você acreditaria em Saravia vestindo a camisa do tricolor? E acima de tudo, tá pronto para empurrar o time rumo à virada histórica contra a LDU? Deixe nos comentários sua mensagem de apoio ao soberano. É a hora de incendiar o Morumbis e mostrar que a torcida mais apaixonada do Brasil nunca abandona.